Em um novo relatório divulgado pela ONG Transparência Internacional, o Brasil caiu 25 posições no Índice Mundial de Percepção da Corrupção e agora aparece na 94ª colocação, com 38 pontos, ao lado de Argentina, Etiópia, Tanzânia e Marrocos. No total, são avaliados 180 países, lembrando que a nota vai de 0 a 100, onde 0 significa altamente corrupto e 100 significa muito íntegro. O líder do ranking é a Dinamarca, com nota de 90. Lá embaixo, o último colocado é a Somália, com 12. A Venezuela ficou com 14 pontos na posição 177. Vamos falar, o que você acha disso, Juliana Frattini? Vou começar com você. O Brasil, no ranking da corrupção... Tem uma coisa muito interessante aqui, que a gente terminou falando das mulheres, mas vocês sabem que os 3 primeiros países, eu até anotei aqui para dar o destaque, Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, eram governados por quem? Mulheres. Sério mesmo? Sério. Mas será que essas mulheres eram igual, tiveram a mesma educação que a Dilma ou não? Mas por que você está falando da Dilma aqui? Não, porque quando você coloca, quando você coloca mulheres... Nossa presidente. Deixa eu fazer uma intervenção que a Juliana vai gostar e vai surpreender muito. Eu preciso fazer uma defesa aqui. Pode-se falar o que for da presidente Dilma, que eu sou um grande crítico, inclusive da competência dela na área econômica, que ela se achava muito entendedora. Mas em matéria de corrupção, a Dilma não responde um processo por esse assunto. Pois é. Passaram-se vários escândalos dos governos petistas e a Dilma... Quem a conhece fala muito da sua honestidade e ela não responde processo por corrupção. O que eu quero dizer é o seguinte, ela pode ter outros efeitos, mas esse particularmente... Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para vocês. E os fatos mostram que ela Posso dar um exemplo para vocês? Pode. Aí o Edu, meu diretor, pode soprar no meu ouvido aqui se eu estiver errado nesse exemplo, tá, Edu? Conto com você. Existia um cara nos Estados Unidos, na década de 20 e 30, chamado Al Capone. E ele era um dos maiores ladrões de bancos daquela época. Só que ele sonegava imposto. Só que ninguém conseguia provar que aquele cara era o ladrão de banco, cara. Ninguém conseguia pegar esse cara. Nada, contrabandista, ele fazia de tudo, nada. Um dia ele sonegou imposto. O imposto de renda foi lá e pegou ele. É o caso. Obrigado, Edu. Tem coisas que não precisam ser provadas. Tem coisas que a gente sabe que aconteceu, mas infelizmente não tem uma prova contundente que fala, olha, peguei fazendo isso. Não, mas pera, mas advogado que falar. Não existe nem investigação contra a Dilma. Não precisou de investigação. Olha, eu não estou falando aqui, tá? Aí como advogado não precisou de investigação. Não precisou de investigação porque o país passava naquele momento pela Lava Jato. Era uma outra situação. O foco daquilo, o foco da Dilma era a má administração, nunca foi a corrupção, era a má administração. Isso, tanto que sofreu impeachment. Tanto que sofreu impeachment. Mas não é porque a gente não viu que não teve. Eu tô falando isso. E também não tô acusando ela disso, mas tá bom? dizendo que não tem nem suspeita. Tudo porque bem. Se suspeita tivesse, teria sido no mínimo investigado. Eu prefiro ficar aqui com a história do Al Capone. Então, peraí, só para concluir. Vamos lá, continua. Então, esses 3 países que eu quis chamar a atenção são por mulheres, exatamente. Foi. E aí tem um aspecto interessante que alguns são monarquia, mas são monarquias com regimes também de social-democracia. Então tem um aspecto de desenvolvimento social que é muito forte. Sim. E não deixam de ser países liberais também. E de primeiro mundo também. E de primeiro mundo. Monarquias, às vezes, social-democratas, no entanto, liberais em muitos aspectos. Então, a gente está aprendendo isso também, eu acho que nesse momento. Pode coexistir, né? Exato, com uma coexistência de forças. Aí, assim, só para finalizar, um dos últimos, Venezuela, né? Não é à toa que eu posso me colocar e defender em diversos aspectos a frente ampla, né? Até essa composição de forças. Mas eu não posso admitir, mesmo que a própria esquerda se grude a Venezuela, porque é só queima filme. Sim. Né? Toda vez que eu for falar o contrário, alguma coisa assim, eu vou tomar uma lavada aqui. E não só aqui, em qualquer lugar, não faz mais sentido. Então, assim, aí pegar o meu lugar de fala aqui, vai, assim, entre aspas, no sentido de defender até a frente ampla, pelo amor de Deus, se desligue de regimes ditatoriais e como Venezuela.
Agora, foi que a gente discutiu um tempo atrás, que isso não faz sentido nenhum. Perfeito. Carol, já que você levantou aí a bola, vamos lá. Botando aí na mesa, só voltando um pouquinho a questão da Dilma, eu também, Bissoli, ouço muito falar exatamente esse ponto, que a Dilma não é acusada por corrupção, apesar de todos os outros defeitos. Mas se a gente for comparar o que a corrupção fez de ruim, por exemplo, para a Petrobras, é menos pior do que a falta de competência na gestão. Olha que incrível, a burrice acaba sendo mais danosa financeiramente do que a própria corrupção. Então, as duas coisas não podem existir, parece que as duas coisas fazem parte do DNA da política brasileira, né? Infelizmente. Tipo passadinho. Nesse ponto, eu preciso concordar totalmente com a Carol. Não estou dizendo concorda que... comigo. Não estou, eu não estou dizendo que incompetência seja mais justificável que corrupção. Ambos são nocivos e danosos para o país. Não à toa ela caiu. O que eu estou dizendo o motivo da minha crítica a ela, sou um grande crítico, acho uma das piores presidentes do país nos últimos anos, mas a minha crítica é em relação a esse ponto de incompetência. Bissoli, para provocar o pessoal da esquerda, foi golpe ou não foi? A gente tá na pauta, não responda. Tá na pauta, não responda. Nós temos 3 pautas ainda aqui e essa pergunta está na pauta. Carol, por favor, continue. E eu tô falando aqui para dar ainda mais argumento, porque eu concordo 100% com a sua posição, Bissoli. Mas eu acho que a questão da corrupção voltou. A gente achou naquela época, quando começou a Lava Jato, houve um crescimento do sentimento de, poxa, agora o Brasil vai para frente, agora vai. Eu acho que foi de todo mundo, direita, esquerda. Ninguém quer ver corrupto. Não é porque você uma vez foi petista que você aceita aquilo, né? Isso não tem a ver com posição, tem a ver com integridade, ética, e tem gente ética dos dois lados, é claro, né? Só que a Lava Jato cometeu tantos excessos que aí todo mundo só pode falar depois que o Bolsonaro brigou com o Sérgio Moro, aí agora a gente está liberado, né? A gente que é de direita está liberado para falar dos excessos da Lava Jato. Depois que a Lava Jato cometeu tantos excessos, ela acabou se desmantelando. E vários casos de corrupção também vieram à tona. A gente tem vários aí na história do Brasil. A gente tem o mensalão, veio na época do Bolsonaro também veio a história do tratoraço, as emendas parlamentares vieram como um tipo de um mensalão ali, só que dentro das emendas. Então, é um problema que está muito enraizado na cultura brasileira. A gente precisa urgentemente de uma reforma política, né, e uma reforma administrativa. Uma gigante reforma política. Mas como que a gente vai fazer isso se são os políticos? Cuidado aí que você fala aí, olha lá. Ouviram aqui? Precisamos de uma reforma política. Não, precisamos da Dilma, mas não. Não, essa mensagem subliminar nunca sairia da minha boca. Negão, eu vou deixar o Bissoli falar por último, porque eu tenho algumas questões com ele aqui de direito, mas você vê o Brasil de que forma nesse ranking da corrupção? Eu vejo que o Brasil está no lugar onde ele deveria ficar. Acho que a gente não está nem ganhando nem perdendo. A gente tem quem ganha não perde, quem perde não ganha. Eu acho que a gente não está perdendo, ninguém está perdendo, quem está ganhando. Uma coisa que a Dilma vai ficar nessa, liga para ela. Uma coisa que é muito boa no Brasil e ao mesmo tempo é um problema, é o nosso tamanho. Nós somos muito grandes e a gente tem uma tremenda diversidade aqui. Então, por exemplo, a gente mora em São Paulo. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. Nós estamos no estado mais rico do Brasil. E se você for na ponta do Brasil, você vai ver um outro Brasil. Um Brasil que o paulista não conhece, um Brasil que o cara que está na ponta não conhece. E isso dá margem para a corrupção. Dá margem para você... As nossas leis, o nosso jeito de tributar parece que incentiva a corrupção. Você não consegue fazer a contabilidade de uma pequena empresa sem a ajuda de um advogado, porque é tanto tributo de um contador, porque até o próprio contador fica confuso às vezes no que vai, no que não vai. A própria lei te obriga a ter alguns, entre aspas, jeitinhos. Então eu acho muito difícil que a gente... Eu não acho justo também a gente se comparar, a falar assim, mas tem a Dinamarca, tem a Finlândia, tem não sei quem. Pô, você tem um pessoal que é do tamanho de Campinas. Você entendeu? São países pequenos e outras, são países que estão aqui no mundo desde que o mundo é mundo. Então é uma outra cultura, é tudo diferente. Negão, então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer exatamente o que a Carol falou, que é rezar por uma reforma política. Aí eu te pergunto, existe vontade política dos nossos políticos para fazer uma reforma política? Só vai existir quando todos os brasileiros, não só alguns,
souberem da importância de uma bendita reforma política. E aí a outra pergunta que fica, será que os políticos vão deixar gente como a gente aqui da bancada ensinar para os outros brasileiros o porquê que a gente precisa de uma reforma política? Eu acho que essas são perguntas. Eu acho que é meio injusto. É meio injusto às vezes falar assim, olha lá o exemplo da Dinamarca. Não, aí você fala, a Dinamarca... Deixa eu colocar. Projeto de lei da ficha limpa. Ok, deixa eu só colocar o Bissoli nessa conversa, que a gente abre pro debate, que eu também fiz umas anotações para você aqui, tá? Pegar aqui a frase do Negão. O Brasil está onde merecia estar. Fecho aspas. Você também concorda com isso? Olha, eu diria que o Brasil está onde foi possível chegar. E aí eu faço essa reflexão da seguinte forma. Quando a gente fala em sistemas democráticos, nós temos que olhar o Brasil e os países aqui da América do Sul com alguns pontos muito semelhantes. A Juliana aqui poderia fazer até uma explicação muito melhor do que eu nisso, é a área dela de estudo, inclusive, mas quando a gente olha para essa semelhança de colonização, de regimes militares, da redemocratização, tudo isso está há muito pouco tempo. Quando a gente olha para outras composições, como norte-americanas, ou mesmo as europeias, que passaram até por monarquias e hoje se tornaram democracias, a gente tem um processo de maturidade, né, de discussão, de eleição, esse tipo de coisa. E aí a gente junta no Brasil alguns elementos que eu diria que são a tempestade perfeita para favorecer a corrupção. Então a gente começa primeiro a discussão do sistema. A gente tem um sistema presidencialista concentrado como norte-americano. O presidente é chefe de Estado e chefe de governo, ou seja, ele é quem é a imagem do Brasil para fora do país, institucionalmente, internacionalmente, cuida dos grandes temas como forças armadas, diplomacia, mas também é o chamado chefe de governo, que é o que cuida de dia a dia do governo, nomeia ministérios, esse tipo de coisa. Então ele reúne esses dois poderes numa pessoa só. Só que com um Congresso que lá nos Estados Unidos é quase que bipartidário. O presidente consegue se eleger e ter o seu partido a quantidade de parlamentares para ter uma maioria mínima. No mínimo, a maioria mínima para não ser cassado no dia seguinte. No Brasil, se você pegar hoje qualquer presidente eleito, pega o Lula que foi eleito agora. A bancada do PT ou da federação, se você somar os partidos da federação do PT, ou até mesmo se somar os coligados com a candidatura dele oficialmente, não tem deputado suficiente nem para impedir que ele receba um processo de impeachment no primeiro dia de trabalho do Congresso. Perfeito. E então, a própria, só para complementar aqui na sua linha de raciocínio, a própria escolha do partido pela eleição do Lira demonstra essa fragilidade. Então, porque precisou de um aliado, presidente da Câmara, que, no fundo, também é uma ameaça. Então você já tem um sistema que não dá estabilidade para o chefe de executivo eleito. E isso se reproduz em câmaras municipais com prefeitos, em assembleias legislativas com governadores. No Senado, por exemplo, o PT tem 9. São 9, no Senado são 9. Eu estou levantando enquanto você está falando aqui o ranking de... Então você vê que não se governa. Aí você pega um segundo ponto que contribui para a questão de corrupção. Existe custo de campanha. E no Brasil o custo de campanha é elevadíssimo. Tanto que você pega quem se elege, com raríssimas exceções, que são influencers ou são artistas que se elegem com poucos votos, mas porque já conseguiram ao longo dos meses ter um destaque maior, a grande maioria gasta e gasta bastante para se eleger. Não à toa, a nossa amiga Deise Stiocari, que é companheira dessa bancada, fez hoje um post muito interessante dizendo o perfil do Congresso de empresários, de brancos, de ricos, dizendo, Lula, não queira brigar com essa realidade, porque são essas pessoas que vão analisar seu projeto. Perfeito. E é a realidade. E aí, para você chegar lá, você gasta. E a gente acha que as pessoas gostam de gastar do bolso para chegar lá, aí começa o processo de financiamento de campanha. Que aí eu sou um defensor, apesar da crítica de alguns, do financiamento público. Sabe por quê? É hipocrisia achar que quando você não tem o dinheiro para campanha público, como tem hoje o fundo eleitoral que a gente criou nos últimos anos, não vem de algum lugar esse dinheiro. O que foi a Lava Jato? Era o dinheiro público que, por meio de corrupção, irrigava campanhas. O que foi o financiamento público? Acabou-se a Lava Jato, o dinheiro tem que vir de algum lugar porque as pessoas precisam fazer campanha, criou o financiamento público. O mais prejudicado dessa história é o novo, Então você tem governabilidade e o nosso sistema não permite uma governabilidade saudável, nós não temos governabilidade de coalizão, a nossa governabilidade é de cooptação necessariamente. E nós não temos um sistema eleitoral justo que as pessoas se autofinanciam, então o dinheiro vem de corrupção se não vier do público. Esses dois elementos somados é a tempestade perfeita para não conseguir sair desse círculo vicioso de corrupção.
Perfeito. Juliana, você colocou aí 3 mulheres, né? Eu gostaria de acrescentar uma na sua lista, que é a Xionara Castro, que é a presidente de Honduras, que inclusive deve uma bolada aqui para o nosso Brasil. Quando você faz essas reflexões sobre as mulheres no governo, eu acho muito legal a gente ter mulher. Tomara que as mulheres... Tomara que a Janja venha e tomara também que a Michelle também venha. É sempre bom ter uma mulher no nosso poder, as mulheres ganhando essa notoriedade toda. Mas, quando você coloca mulher assim, eu também gostaria de colocar que perfis onde são deturbados em muitas questões, principalmente na área de gestão, existe em qualquer lugar. Então, independente do Brasil estar sendo captado por um homem ou não... Independentemente do gênero, é isso que você está falando. Exatamente. Tá, esse é um país de primeiro mundo. E já que eu falei de Honduras, vamos falar para a Xionara Castro pagar o que deve para a gente. Legal, suas observações aí sobre isso, que eu já abri para debate aqui para vocês sobre esse assunto antes da gente mudar a pauta. Corrupção é um negócio que sempre teve no Brasil, não é de hoje, né? Diz aí, a gente aprendeu nos livros de história que o Brasil foi colonizado por portugueses que quando chegaram aqui trocavam ali algumas coisas por espelho, por ouro, essas coisas todas. Então, ou seja, essas historinhas que a gente escuta quando criança, quando está sendo alfabetizado na escola. Você acha que algum dia a gente vai melhorar essa sua percepção, por exemplo, de que o Brasil está no lugar onde merece? Eu acho que a gente vai melhorar no momento em que a educação melhorar. E eu acho que esse é um dos principais medos dos políticos, um principal medo dos políticos é justamente de melhorar a educação. Porque quando você melhora a educação, você começa a ativar o pensamento crítico, você começa a perguntar por quê. Por que o vereador faz o que ele faz? Por que o prefeito faz o que ele faz? Por que o governador faz o que ele faz? Por que ele disse que vai fazer uma coisa que ele não pode fazer, o que é a coisa mais comum numa eleição no Brasil, é o cara te prometer aquilo que ele não pode fazer. Por que tem uma placa... parabenizando o vereador por ele ter feito um posto de saúde, sendo que um vereador não consegue fazer um posto de saúde. No máximo, ele vai fiscalizar se a obra está sendo bem feita, se tem algum problema na obra ou porque a obra nem começou. Eu acho que quando a gente conseguir resolver esse tipo de coisa, conseguir melhorar a educação, aí a gente vai começar a dar um passo. Eu diria aí 50 anos por baixo. Educação começou hoje, vocês acham? Começou a melhorar hoje, daqui a 50 anos a gente vê resultado. De fato né, Carol? A educação é o grande pilar disso tudo. É a base de tudo, né? A gente tem o exemplo dos tigres asiáticos, que investiram bastante em educação. A gente tem a própria Coreia do Sul, claro, né? Que saiu daquela subsistência praticamente para virar um grande país de uma economia imensa, com uma educação, um investimento de educação extremamente forte. E a educação é a base de tudo e a gente teve, sim, avanços na educação. Nos últimos 15 anos, principalmente, o número de crianças e adolescentes dentro da escola aumentou muito. E aí eu nunca vou ficar defendendo um governo ou outro, a gente tem que ser claro do que melhorou. A qualidade da educação é o que precisa melhorar e também parar com essa questão de ideologizar dentro das escolas, que é muito complicado. O próprio atual ministro da Educação do Bolsonaro falou que tem que colocar educação política, mas qual educação política? A gente tem que ensinar como funciona, né? Mas não falar o que é bom, o que é ruim, da sua ideia do que é bom ali, porque é um ambiente relativamente opressor para uma criança ficar ouvindo o que é bom, o que é ruim de cada professor fala uma coisa, né? Eu acho que outro ponto importante para a gente falar também de conquistas que o nosso país teve em educação, mas está muito longe do que deveria ser. Estado de São Paulo, na última gestão, aumentou imensamente o número de escolas em período integral, ou seja, você tira a criança o dia inteiro da possibilidade de ir para a rua. E agora o governador Tarcísio muito sabiamente falou, agora a gente precisa esperar, segurar esse número bom de escolas em período integral e investir na qualidade do ensino. Então, Negão, perfeito, só vai mudar quando a gente resolver isso. É o que a gente vê nas escolas hoje, né, Juliana? Só para a gente fechar esse assunto aqui, que é o que falta de verdade, é esse tipo de educação nas escolas, né? Qual tipo de educação? Política? Todas elas, que formam um cidadão com uma conscientização melhor do voto. De uma educação onde as pessoas respeitam o direito de ir e vir e que saiba de fato que moram num país. Porque hoje talvez você perguntar para uma criança no sua quarta, quinta série, qual que é o país que você mora? Ela vai responder o estado, ela mora em São Paulo, porque ainda não tem de fato a dimensão das coisas. E quando você começa a alfabetizar uma criança, talvez a mudança política para esse ranking de corrupção esteja
sucumbido ao erro, sucumbido ao fracasso lá na frente quando a gente dá educação. É sobre isso que eu estou te falando. Sim, exatamente, concordo, mas para além do ensino formal que nós já conhecemos e que infelizmente também é deficitário, existe uma série de complementações, né, que podem ser feitas no decorrer do processo de aprendizagem, no meu entendimento. Como, por exemplo, inclusão da educação financeira, que vocês estão dizendo assim, não pode ter ideologia dentro das escolas, mas se a pessoa não tem nem educação financeira, não sabe nem criar autonomia para si, né? Como é que ela pode achar que ela sabe qual é uma linha política que é mais conveniente, quando ela não tem autonomia, que ela não conhece sobre autonomia para si? Então, aspectos... É uma ideia, né? É uma ideia. Não, já tem, já foi incluído em parte do currículo. São Paulo foi agora incluído. Exatamente. Se você me permitir, Ju, só fazer um adendo aqui, eu trabalho também como voluntária numa fundação social que presta trabalho também para escolas, né? Para crianças pequenas e para adolescentes. Quando a gente conversa principalmente com o adolescente, a expectativa que ele tem, se for para acabar a escola, no máximo, isso eu estou falando de interior de São Paulo, que a gente esperaria algo mais elevado, né? A expectativa que ele tem é ter, no mínimo, um dinheirinho, assim, para comprar um celular novo. É essa expectativa que a gente tem. E a função, sim, da escola... pipoca, né, cara? É o básico. Então, e a função do Estado é, sim, abrir a cabeça desse jovem. É mostrar para ele que ele pode, sim, entrar numa universidade, num bom curso técnico. E é isso que falta. Só que eu acho que, sim, o Estado de São Paulo ainda está numa situação privilegiada. Imagina o restante do Brasil. Então, eu vou só fazer uma complementação, assim, que eu já sei que daqui a pouco a gente vai mudar de assunto também. Sim. Mas, olha, por exemplo, eu falei da questão da educação financeira, mas não é para ser pensada sozinha. A esquerda defende muito a educação sexual dentro das escolas também, o que pode, o que não pode, em diferentes faixas etárias, para faixas etárias mais baixas, para a criança poder denunciar num caso de eventual abuso, que eu acho interessante também, a depender de como isso é ensinado, né? De como a criança é orientada, se ela está sendo abusada ou não. Exatamente. Mas peraí, mas não era onde eu queria chegar. Então, vamos lá. Daí você pensa aqui no desenvolvimento depois quando a pessoa já tem um pouco mais de idade. Se ela vai ter nessa educação sexual, afetiva, quando chegar lá que é a hora dela aprender a financeira também, ela vai falar assim, opa, porra, se eu engravidar com uma idade X, eu não vou ter condição de criar sustento, não vou ter condição de cuidar do desenvolvimento de uma família. Se resolve muita coisa, vocês percebem? Com a intersecção de assuntos do que faz parte do desenvolvimento humano. O problema é que foge um pouco do controle até onde vai. Exatamente. Eu acho que assim, só pra gente resumir esse assunto, Ju, eu acho que é um assunto ainda, mas que a gente talvez não tenha maturidade suficiente para colocar em pautas educacionais. Uma vez que falar desse tipo de assunto ainda assusta muita gente, porque a gente não sabe quem são as pessoas que vai passar esse tipo de educação para os nossos filhos. Quando a gente fala de educação política, de educação política, normalmente a gente tem em sua maioria um lado de esquerda passando a educação. Isso eu quero que meu filho aprenda coisas à direita. Então, existe um lado polarizado e unilateral que ainda fala muito alto na educação, principalmente política.